Construindo sua autoconfiança, esse é o tema da live de hoje. Estamos analisando aqui dia a dia os perfis comportamentais. E pode ser que você se identifique mais com um, pode ser que você se identifique mais com o outro, mas todos nós temos esses 5 traços de comportamento. Então a gente está olhando para cada um deles nessa construção para cuidar de todas essas nossas partes. Então pode ser que algum dos temas tenha te chamado mais atenção e que durante a nossa conversa aqui, algum deles converse mais com você. Mas é importante dar atenção a todas essas partes de nós. Então, essas lives vão ficar aí disponíveis para que você tenha, né, a oportunidade de assistir e analisar. A cada live, você também pode receber um teste no seu e-mail para analisar aí dentro das suas questões, dentro dos seus ambientes, das suas posturas, como é que tá aí a saúde desse seu lado, desse seu traço de caráter, que é como a gente chama dentro da questão da análise corporal, que é o que nos permite descobrir a nossa porcentagem de cada uma dessas nossas tendências. E tudo isso está ligado à nossa criação, à nossa infância, a forma como a gente percebeu as relações com as primeiras pessoas lá da nossa vida, né? Nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, nossos irmãos. Então, estamos olhando para tudo isso aqui. Então, pega essa live, compartilha com alguém que vai tirar proveito disso, alguém que precisa desse conteúdo. Deixa suas perguntas aqui também durante a nossa conversa, interaja aqui comigo para eu saber se você está gostando ou não. Além do que, isso faz com que essa live chegue para mais pessoas. À medida que você interage aqui com o conteúdo, ele é entregue para mais pessoas, ok? Então, temos esses combinados. Recapitulando, a gente já falou de que assuntos? A gente já falou sobre como você pode olhar para o seu lado introspectivo. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, mas você tem um lado introspectivo e precisa cuidar bem dele, para que ele fique saudável. Você também tem um lado ali sentimental, né? Onde a gente falou do segundo traço que a gente desenvolve na infância. E o tema dessa live foi Não se abandone. Ela está disponível no meu perfil também. Hoje nós vamos falar dessa questão de como você pode construir a sua autoconfiança. E aqui, gente, não vai ter diquinha, não. Vai ser um assunto bem elaborado. Aqui você vai entender profundamente essa questão da autoconfiança dentro do terceiro perfil comportamental que a gente vai trazer aqui. Pode ser uma parte significativa sua, da sua personalidade, e também pode ser alguma característica forte de alguém que você convive intimamente. Então, olha que interessante entender como a cabeça dessa pessoa funciona, como a sua cabeça funciona nesse aspecto, para você construir essa autoconfiança. Então, é um assunto aqui, ó, olhando para as origens, olhando para as raízes, né? O conteúdo que de fato vai abrir sua mente para essa questão da autoconfiança. Amanhã, quinta-feira, amanhã sim é quinta-feira, nós vamos falar, pare de escolher o caminho mais pesado. Pare! Se você tem essa tendência, se você sente que tá pesado, vem para essa live amanhã, 12:03. E na sexta-feira a gente vai finalizar indo para o quinto perfil comportamental e a sua maior tendência, né, de ser agitado, querer fazer tudo também e num jeitinho diferente, né? O quarto perfil tem uma tendência de carregar muitas coisas pesadas. E esse quinto perfil, traço rígido, tem tendência de fazer muitas coisas aceleradamente, muitas vezes sem nem entender por que tá fazendo tanto. Então, o tema da quinta live vai ser: pra que tudo isso? Calma, para, respira um pouco. Pra que tudo isso? Então, esses são os temas, né? Os temas que já fizemos, os temas que faremos, e você pode ter acesso a todos eles no meu perfil, compartilhando também, claro, com mais pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo, ok? Então, vamos começar com o tema de hoje, né? Construindo autoconfiança. A gente já viu que dentro do nosso desenvolvimento,
dentro das nossas características, se você assistiu já aquele desenho Divertidamente, esse desenho ele foi criado, ele foi produzido com base na neurociência mesmo, que traz esse conhecimento dos perfis, né, os traços de caráter, os perfis comportamentais para a gente hoje. E ali tem um painel de controle, né, na cabeça da menina que gerencia e que dá conta dos acontecimentos da vida dela. A gente também tem no nosso painel de controle esses bonequinhos, por assim dizer. Então, a gente já olhou para a nossa capacidade de pensar, que surge lá no momento intrauterino. E aí, a gente até viu uma questão de introspecção, como eu já disse, que pode estar saudável ou pode estar precisando de mais atenção aí, porque não está cumprindo muito bem essa sua função, essa necessidade que nós temos do raciocínio, das ideias, da imaginação, pode estar aí caminhando para um lado não muito saudável. Talvez você precise dar mais atenção para isso. Num segundo momento da nossa infância, no nosso desenvolvimento, a gente vem para essa questão do se alimentar, da amamentação e dos primeiros contatos com a nossa mãe e com as pessoas ali mais próximas, onde a gente vai desenvolver a nossa habilidade de sentir, de receber o alimento e de ter toda essa questão, né, de conexão com o ser humano. E aí a gente pode ter percebido uma questão de abandono, a gente pode ter se sentido abandonado por não ter uma conexão ou não ter uma necessidade fisiológica atendida. E aí vem essa questão do abandonar-se, que foi o tema da live de ontem. E aí a gente viu a importância, então, de atender as nossas necessidades emocionais, perceber as nossas necessidades emocionais e parar de se abandonar, porque a gente muitas vezes coloca essa responsabilidade na mão do outro, mas a gente também deixa de fazer isso por si mesmo. Então, vimos, pode ser necessário dar mais atenção a esse aspecto aí da sua vida, nessa questão do sentir e na questão do se abandonar. E hoje, num terceiro assunto, então, a gente vai ver até a relação entre tudo isso. A gente vai falar dessa questão da autoconfiança. Como a autoconfiança está ligada a tudo isso que a gente conversou até agora? Bom, imagina lá a criança. Ela já teve a sua gestação intrauterina, nasceu prontinha, veio para os braços da mãe, começa a ter conexão com o outro. E nesse momento a criança só recebe. Mas quando a criança começa a se desenvolver um pouquinho mais ali, caminhando ali para 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a perceber que ela pode interagir com os outros e que ela pode entregar algo também. Então, sabe aquele momento que a criança faz uma gracinha e aí ela percebe que o outro ficou feliz? Nesse momento, a criança, ela vê que não é só receber. Eu tenho uma questão de dar, eu tenho uma troca, tem alguma atitude minha que tem um impacto no outro. E isso pode ser legal. E aí a gente entra nessa terceira fase, então, que é a construção desse terceiro traço de caráter. E aí os primeiros pesquisadores, psicólogos, estudiosos, eles deram o nome de psicopata para essa característica, para essa fase, para esse traço, né? Traço psicopata, que não está relacionado à doença, ao transtorno, né? Foi o nome que Freud começou dando ali para essa característica de comportamento e a gente mantém essa nomenclatura. Mas não vamos confundir, o psicopata não é ruim. O psicopata é um traço, é um dos nossos bonequinhos aqui do Divertidamente, ok? E aí foi nesse momento, na construção desse traço de caráter, que a criança teve essa percepção, então, e começou a pensar aqui, né? Então eu tenho um impacto nas outras pessoas, eu tenho algo a oferecer para as outras pessoas. Se eu fizer uma gracinha, eu posso ganhar um carinho, eu posso ganhar um elogio. Se eu quiser chegar ali, eu sempre uso esse exemplo, né? Sabe quando a criança começa a dar o bracinho, porque ela quer ir lá fora brincar no quintal, e aí ela visualiza ali a tia que está perto da porta, então ela dá o bracinho. Ela começa a se perceber como meio, e ela começa a traçar objetivos a partir de si mesma, a partir das pessoas, aí que surge essa questão de interação. Boa tarde, Marli.
E aí, gente, que se forma esse traço psicopata, como eu disse, né? E assim, até então, tudo bem. Eu tenho interação com as pessoas, eu faço algo que alguém reage lá. A pessoa pode me levar a um lugar que eu quero. Até aí, tudo bem. Quando é que essa interação começa a ser um problema e talvez fonte de uma dor que nos molda lá na infância? Esse momento, ele começa a ter essa questão de dor e de ser um problema de fato quando a criança percebe e sente que só quando ela faz algo ela tem valor. Só quando ela faz uma gracinha ela merece atenção. Só quando ela se manifesta de fato que alguém vai olhar para ela e alguém vai valorizar o que ela faz. Então pode rolar uma confusão aí na cabeça da criança, isso pode partir da criança, isso pode partir também da educação desses pais, né? De que, então ser não é o suficiente, eu preciso fazer para receber amor, para receber carinho, para receber atenção. E muitas vezes os pais nem percebem que fazem isso, né? Mas é bem aquela questão do, se você me ama, você vai me dar um beijo. Se você for, se você der um beijo na vovó, ela vai ficar feliz. E aí a criança começa a atrelar tudo isso, né, nessa relação de troca, essa questão mesmo de, então só se eu fizer isso, eu vou ser amado. E aí que essa construção deixa de ser saudável, né? E aí a criança se sente manipulada. A minha mãe me forçou a fazer aquilo para eu ganhar alguma coisa, senão ela ia ficar brava comigo. Até essa questão de beijar um estranho, cumprimentar um estranho, a criança talvez precise de uma conversa, de um preparo, e não de ser obrigada a fazer algo no momento que ela não quer fazer, porque ela está em construção, né, gente? Aqui a gente está falando de uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Essa criança ser obrigada por um contrato social, você não acha que está muito cedo? Para a criança que nem entendeu direito a interação dela com o meio, ser obrigada a fazer alguma coisa que ela não quer, senão o papai vai ficar bravo, senão a mamãe vai ficar chateada? Exatamente. A gente pode trazer isso para os nossos filhos, e se isso foi marcante para nós, isso nos machuca até hoje, né? Essa questão da manipulação, eu me sinto manipulada pelo outro. E aí essa dor vem para a vida. Quando o nosso cérebro lá na infância registra essas dores e esses machucados emocionais, isso cria um caminho dentro da gente, que são, né, esses caminhos neurais. E aí, mesmo na vida adulta, a gente continua com essas percepções, a gente continua olhando as relações dessa forma, porque isso nos marcou na infância. Então, por isso que é importante. A gente está aqui falando de construir a autoconfiança, olhando para o que nos impactou lá atrás, né? Eu até fiz uma postagem esses dias falando, né, de postura que traz mais confiança. Ok, a gente tem alguns hábitos, algumas questões, né, para aumentar a nossa autoconfiança. Mas muitas vezes a gente vai ter que olhar lá para trás e lá para a origem e onde é que isso foi desregulado, ok? Então é isso, a criança percebeu ou sentiu que ela só tinha valor e que ela só ia receber amor e carinho dos adultos com quem ela convivia se ela fizesse algo. E aí que esse traço psicopata se desenvolve, a pessoa tem um formato de corpo específico quando ela foi marcada por essa questão na vida dela, né? Para algumas pessoas isso foi muito marcante, e aí a pessoa tem muito do traço psicopata. Mas, de fato, todos nós temos uma porcentagem desse traço. Então, é interessante olhar para isso e aprender a administrar isso dentro de nós, ok? E aí é interessante, né, que essa pessoa que teve essa questão de se sentir manipulado logo pelas pessoas que mais são próximas e de quem a gente mais precisa,
e de quem de fato a gente precisa receber amor, que são os nossos pais, essa criança eu digo todos nós, cria como que uma balança interna, onde começa a olhar para as relações à base de trocas, né? Então é como se eu estivesse sempre pesando aqui internamente, porque eu acho que tudo tem um preço. Eu tive que pagar por amor quando eu era criança. Eu tive que me comportar de tal maneira para receber amor dos meus pais quando eu era criança. Então, ok, o que eu tenho que fazer hoje para ser amado? Eu tenho que ser boazinha demais? Eu tenho que dizer sim para tudo? Eu tenho que estar sempre à disposição dos outros, fazendo tudo que os outros precisam? Olha como é sério, né? E aí a pessoa vem com essa percepção e fica meio que escravo dos outros. Olha que sério. Então, essa dor faz com que a pessoa duvide do seu valor, duvide da sua capacidade, duvide que apenas ser quem ela não é o suficiente. Eu preciso estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Eu preciso ter algo para oferecer para os outros para eu ter valor. E aí a pessoa pode até ficar mais fria mesmo, né? Porque ela vai sentir ali, não, eu não posso colocar o meu sentimento na mesa, eu tenho que ser mais fria mesmo, eu tenho que me proteger, porque senão vão me manipular, vão usar o que eu sinto contra mim. E aí a pessoa até esconde os sentimentos, né? Porque precisa criar essa barreira para não sofrer essa invasão do outro nas suas intenções, que podem não ser as melhores. Então, aí que vem esse perfil mais fechado, que não demonstra muito o que está sentindo, justamente para se proteger de uma possível manipulação. E aí, como eu disse, todos nós temos uma porcentagem desse traço, né? É esse nosso traço, que pode ser mais alto, pode ser mais baixo, quando ele está na dor, quando ele foi muito machucado e a gente não consegue sair dessa ferida da infância, como que a pessoa se sente, como a pessoa se comporta? Essa pessoa, como a gente falou, ela se fecha para as relações, ela não consegue deixar aparecer aqui o que ela está sentindo, porque isso pode ser perigoso. Essa pessoa está sempre desconfiada dos outros. Não, o que você quer em troca? Não, o que eu vou ganhar com isso? Peraí, deixa eu analisar bem. E aí essa pessoa muitas vezes vai se sentir um brinquedo na mão dos outros. Um brinquedo na mão dos outros. Depois de alguma interação, depois de alguma interação, algum contrato, algum acordo, mesmo numa amizade, num relacionamento, mesmo nas relações de trabalho, a pessoa fica sempre com essa sensação de que foi usada, de que foi tratada como um brinquedo. E aí a pessoa pode até nessa questão de se fechar, acabar se sentindo uma pessoa má mesmo, né? Puxa, as pessoas falam que eu sou insensível, as pessoas falam que eu não tenho sentimento, né? E aí a pessoa fica se achando ruim. E até quando a pessoa busca essa clareza de saber, não, mas qual que é o contrato? Qual que é a troca, né? O que eu ganho, o que eu tenho que te dar? As pessoas muitas vezes não estão acostumadas com esses acordos claros. Então, quando alguém traz isso à mesa, a pessoa que tem essa necessidade dessa clareza, porque tem esse medo de ser passada para trás, é julgada muitas vezes, né? Então, a pessoa fica se sentindo até mal quando quer clareza, porque às vezes as pessoas no ambiente não estão acostumadas a falar e a deixar as expectativas claras, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa vai se sentir descartável. Então eu não tenho valor, por qualquer motivo eu posso ser passado para trás, pode surgir uma opção melhor do que eu a qualquer momento. Por quê? Porque essa pessoa não consegue enxergar o seu valor pessoal, né? Então ela fica se sentindo assim mesmo, descartável. E aí, olha lá, né? Essa pessoa, esse traço psicopata, aprende a articular muito bem as palavras, porque vê até as palavras como um meio para conseguir o que quer. E se essa pessoa está na dor, se essa pessoa está se sentindo tão vazia e não consegue perceber que ela tem valor e que ela pode fazer trocas com as pessoas, ela vem para esse lugar de só preencher um buraco, né? Só preencher um buraco.
Aí você vê como todos os traços estão relacionados. Porque se o meu pensar tá saudável, tá em dia. Se o meu sentir tá saudável, tá em dia. Eu sei que eu sou amada e o meu peito tá preenchido. Eu vou para as relações sabendo que eu tenho algo para trocar. Mas se o meu esquizoide já tá machucado, pensamento só negativo. Se o meu oral tá machucado, tá na dor, se sentindo vazio, não tá se sentindo preenchido com coisas boas, eu venho pro meu psicopata como? Querendo mesmo usar as pessoas para preencher os meus vazios emocionais. E aí que é o problema, porque o psicopata tem até uma boa lábia, tá? O psicopata pode se fazer de muito bonzinho ou pode se vitimizar para conseguir o que quer, porque tá aqui, ó, só tampando o seu buraco emocional, né? Então, vai usar a comunicação muitas vezes até para tirar proveito das pessoas para tampar os seus buracos emocionais. A gente fala aqui que um psicopata vai fazer isso e pode ser de fato alguém que você conhece, alguém que você convive que tem muito esse comportamento, que parece que se aproveita das pessoas mesmo, manipula as pessoas mesmo para o seu benefício próprio. Mas esse psicopata também pode ser eu, né? Se eu me sinto tão vazia e vejo nas pessoas uma oportunidade de ter esse buraco emocional preenchido, eu posso estar fazendo isso de alguma forma. Mas isso é um psicopata que não está saudável, que não está na dor, aliás, que está na dor e que está com essa percepção muito errada pelas coisas que sofreu, de que eu, psicopata, não tenho valor, não sou bom o suficiente, não sou amado, não tenho qualidades. E aí eu vou vir para esse lugar doentio de manipulação. Um psicopata, todos nós temos esse traço, né? Então aqui, dentro do meu grau de psicopatia, dentro da minha porcentagem de psicopatia, eu posso usar isso ao meu favor. Posso, claro que posso. O psicopata, ele pode estar saudável e fazendo coisas boas por você. Um psicopata no recurso, um psicopata saudável, esse nosso lado saudável, ele sabe que já recebeu coisas boas, ele sabe que tem valor, sabe que tem qualidades e sabe que tem algo para oferecer nas relações. Então imagina aí nos guiando pelos traços novamente, né? Eu tenho aqui o pensamento criativo, eu estou muito bem aqui dentro da minha administração, pensando em bons cenários, pensando em possibilidades, criando quadros mentais positivos e bons. Aí eu venho aqui para o meu oral, no meu peito, e eu sei que eu sou amada, que eu fui amada, que eu sou fruto de um relacionamento dos meus pais que deu certo porque eu existo, e eu tenho boas pessoas na minha vida, eu cuido de mim mesma também, então meu potinho do amor está preenchido. E aí eu consigo ir para o meu traço psicopata e de fato oferecer algo bom para as pessoas, porque eu sei que eu tenho algo bom. E aí essas trocas existem, porque o psicopata, como alguém perguntou aqui antes, é sim o nosso traço negociador. Eu gosto de falar que esse traço psicopata é como o nosso maestro interno, é como o nosso gerente, né? É o que nos organiza. Mas você vê, para o nosso psicopata ser um maestro, o que o maestro faz? Ele vê, ele percebe os sons, ele percebe os instrumentos, ele percebe o que ele tem para então ele poder orquestrar. Agora, se o meu psicopata, se o meu lado maestro está se sentindo vazio, está se sentindo sem músicos para tocar na banda, aí eu vou vir para esse lugar mesmo da manipulação, onde eu uso as pessoas, porque eu não percebo o que tem aqui para mim. Voltamos aqui. O psicopata saudável, então, tem essas características, né? Sabe o que tem para oferecer, sabe que tem valor, faz acordos claros com as pessoas e consigo mesmo, e usa a comunicação para negociar de fato, para deixar tudo bem claro, expectativas claras, certo? E aí, gente, olha como é interessante. É por isso que estamos falando de autoconfiança. Para eu ter autoconfiança, tem todo esse caminho. Para eu ter autoconfiança, eu preciso saber que eu tenho valor.
eu preciso saber que eu tenho algo bom para oferecer e que existe essa questão de troca saudável e que eu dou conta e que eu consigo. E que mesmo que me falte alguma coisa, eu posso gerenciar, eu posso administrar, eu posso orquestrar até o que me falta para chegar num objetivo. Se eu preciso, é bem aquela história, né? Eu quero fazer um bolo, mas está faltando alguma coisa. Então, quem pode contribuir? Quem pode me emprestar? Onde eu posso comprar? Estar saudável nessa questão da autoconfiança, né? É justamente saber que você não tem tudo, usar tudo que você tem, sabendo que faltam algumas coisinhas mesmo, porque nós somos imperfeitos, estamos em desenvolvimento e a gente pode precisar do que o outro tem, inclusive tá tudo bem. Então é aí que se constrói a autoconfiança. E essa questão, né, da autoconfiança, ela vem, como diz o próprio nome, auto. É uma coisa que eu tenho que ter aqui dentro de mim e que eu preciso construir primeiro num nível pessoal para depois ir lá interagir com as outras pessoas. Então, veja só, para construir a sua autoconfiança, para trazer esse seu traço de caráter psicopata para esse lugar mais saudável, é importante construir confiança em si mesmo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por ter acordos internos que a gente cumpre. Porque lembra lá que todo traço tem uma dor. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos os primeiros a machucar o nosso próprio traço de caráter. Então, quando você não é confiável para si mesmo, você tá já trazendo essa mensagem aqui de que, olha, tá vendo? A gente não pode confiar nas pessoas porque elas querem usar a gente. E a gente não pode confiar nem em si mesmo. Você aqui no seu Divertidamente, né? A gente não pode confiar nem em si mesmo. Será que a gente dá conta? Eu acho que a gente não dá, porque a gente já se prometeu várias coisas e não fez, não cumpriu. Eu prometi para mim mesma que ia comer mais saudável essa semana, fui lá e ataquei a geladeira. Eu prometi para mim mesma que ia fazer aquele curso, porque eu preciso fazer aquele curso para se sair melhor no meu trabalho, ter mais resultado. Não assiste uma aula. Eu prometi para mim mesmo que queria terminar tal livro. Nunca pego o livro para ler. Aí você vê como é que eu vou ter autoconfiança se eu não cumpro os meus acordos, se eu não faço o mínimo para de fato atingir esses objetivos que eu mesmo coloquei para mim. E se eu não faço isso aqui, como é que eu vou confiar no outro, né? Porque eu tô com essa mensagem aqui muito fixada de que eu não posso confiar nem em mim, que dirá nos outros. Então, como se constrói a autoconfiança? Vindo para esses pequenos movimentos, onde você sente que sim, eu posso me comprometer, eu posso colocar energia e ter um resultado a partir de algo. Eu me esforço, eu estou dando esforço, colocando esforço em algo na minha vida e o resultado vai vir. Olha, uma troca. Isso constrói, né, essa autoconfiança, isso te traz para esse lugar onde você para de achar que está todo mundo te passando a perna, porque você mesmo está trabalhando por si e vai colher os resultados disso. Então é assim que a gente constrói a autoconfiança. É claro que dependendo do quanto o seu traço psicopata está machucado, você vai precisar aí de um pouquinho mais de perseverança, né? Primeiro, identificando tudo isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar do traço de caráter psicopata, nunca tenha parado para pensar que esse é um lado seu aí dentro, que ele pode ser alto, inclusive, e você está vivendo bastante a dor desse traço, justamente porque isso foi muito marcante na sua relação com a sua mãe. O traço de caráter psicopata se sente manipulado especialmente pela mãe, na maioria das vezes, né? Então, se tem essa relação confusa aí com a mãe, né? De ela me usou, ela vendeu o amor dela para mim, talvez você precise olhar para isso mais profundamente. E aí, qual é o caminho, né?
conhecer a sua porcentagem do traço psicopata, entender exatamente o que tudo isso significa e vir para esse lugar de perceber se você está na dor, se você está vindo para o recurso, quais atitudes vão te ajudar dentro do ambiente que você vive. Isso a gente pode fazer num atendimento individual. Se você não fez a sua análise corporal ainda e não sabe qual a sua porcentagem do traço psicopata, eu posso te ajudar com isso. Se você já fez a sua análise corporal e se sente muito assim, a gente pode também fazer uma sessão para entender o que você está vivenciando hoje nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, que coloca esse seu traço psicopata mais na dor, né? E talvez, como eu falei, para algumas pessoas, identificar esses pontos e vir para essas ações de cuidado, essa questão de autoconhecimento mesmo, e empregando esse esforço, a pessoa sente muita melhora, né? E constrói essa autoconfiança e vem para esse lugar melhor. Mas, se a ferida foi mais profunda, dependendo do grau da ferida, porque, como a gente falou, muitas vezes você se sentiu manipulado ou manipulada na sua relação com a sua mãe, na sua relação com os seus pais. E aí a gente tem a ferramenta, que é... essa expressão ferramenta é até pequena, porque a constelação familiar né? A constelação familiar é um exercício terapêutico profundo, que nos permite acessar essa questão inconsciente, o que ficou marcado lá atrás, que por mais que a gente talvez não lembre, a gente sentiu e doeu e machucou. E na constelação sistêmica, a gente consegue fazer um exercício onde a gente visualiza justamente o quanto essa questão mal resolvida, muitas vezes com os pais, ou com essa pessoa responsável por você na sua infância, te marcou de determinada maneira a bloquear alguma área da sua vida, a bloquear a sua percepção de valor, o seu amor próprio, o seu merecimento, essa sua disposição, inclusive, né, para finalizar as coisas, porque para construir autoconfiança eu preciso de fato fazer as coisas e finalizá-las e ter um bom resultado. Então, muitas vezes isso está bloqueado na minha vida por alguma questão que eu preciso olhar lá da minha infância, lá do meu passado, na minha ancestralidade. Porque sim, dentro da questão comportamental, a gente analisa ali como a pessoa foi afetada do nascimento até os 7 anos, né? Essa construção de traços de caráter, ela vem justamente de como as questões da infância nos afetaram e nos permite olhar para as nossas tendências comportamentais, cuidar das nossas necessidades emocionais. Mas a gente também é impactado emocionalmente pela nossa família, que veio inclusive antes, porque a gente herda dentro da questão da epigenética essas células, né, emocionais. Tudo que aconteceu com a nossa família nos impacta de alguma forma. E é claro, cada pessoa sente esse impacto de uma forma diferente. Você pode estar aí numa família de 5 filhos e os 5 não vão ter os mesmos sintomas e os mesmos impactos dentro do que aconteceu com aquela família, com aqueles pais, com aqueles avós. Cada um é afetado de uma forma, né? Por isso que é um exercício individual, onde é possível olhar para tudo isso. Porque o nosso objetivo é justamente, né, conseguir olhar para frente, conseguir caminhar para a vida, conseguir construir essa autoconfiança que a gente precisa empregar no trabalho, nas relações, nas amizades, para a gente sentir mesmo essa satisfação de ter, de ser, de fazer, de trocar, de construir. Mas primeiro a gente talvez precise pegar o nosso retrovisor e olhar para o que aconteceu lá atrás, para entender por que eu não estou conseguindo andar para frente, por que eu não estou conseguindo me conectar com as pessoas, por que eu não estou conseguindo fazer bons acordos e fazer a vida acontecer, né? A gente precisa de pessoas e precisa de acordos. A gente faz acordo consigo mesmo e com as pessoas diariamente, em todos os momentos. Então, se você sente que isso está prejudicado na sua vida, busque ajuda. E aqui, você sabe, na minha página,
Eu, Ana Carolina, como terapeuta, como analista, como consteladora, trabalho justamente com essas questões. Eu espero que essa live tenha te ajudado até aqui, que essas reflexões possam ter conversado aí com você dentro do seu peito, mesmo com o seu traço psicopata que se esconde um pouquinho, eu sei. E é isso, gente. Se você quiser receber no seu e-mail um teste que mostra justamente, né, o que eu preciso analisar na minha vida para perceber se o meu traço psicopata está na dor. Como reconhecer essa característica em mim? Você deixa o seu e-mail no meu stories, você acessa o formulário que preenche e aí você vai receber no seu e-mail esse teste para entender como é que anda a saúde desse seu lado, né? Negociador, analítico, que pode ser um maestro e tocar uma bela música com todos os recursos que tem e orquestra muito bem, ou pode estar aí vivendo nessa questão da manipulação, na desconfiança, sentindo que não tem valor e que não pode confiar no outro para construir algo maior. Ok? Então, essa foi a live de hoje. E amanhã vamos ter, como eu disse, né? São 5 traços de caráter. Talvez até aqui, você olhou para essas suas 3 características dentro das suas porcentagens. E amanhã vamos olhar para o 4º momento de formação, que é o traço masoquista. E vamos falar dessa questão, esse tema. Pare de escolher o caminho mais pesado. Pare de escolher o caminho mais pesado. Então, lembrou de alguém que vai se beneficiar desse tema? Já avisa a pessoa, né? Eu vou deixar nos meus stories também para você ativar o lembrete para assistir essa live. Mas, de qualquer forma, ela vai acontecer amanhã, 12h03, quinta-feira, dia 19 de janeiro, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço, Marli, pela sua atenção. Espero que esse assunto tenha contribuído para você de alguma forma. E se precisar de ajuda num atendimento individual, é só entrar em contato, ok? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.